Olá, nós estamos de volta com a sala de entrevistas de hoje. A nossa entrevista tem um tema tão bacana, tão inspirador. Nós recebemos hoje a Edneia Rodrigues, que é uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. No primeiro bloco, ela estava contando um pouco sobre o relacionamento dela, como tudo aconteceu. E agora ela vai contar a parte da recuperação, como ela ressignificou tudo isso. Muito obrigada pela presença e pela companhia. Edneia, seja bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer te receber. Ela contou até agora há pouco a respeito do que ela viveu após ter sofrido 8 facadas do ex-parceiro na época. E agora ela vai contar pra gente um pouquinho de como que foi essa recuperação. Houve um trabalhar no corpo e na alma, né, Edneia? Muito, muito. As dores físicas eram terríveis, eram insuportáveis. Mas eu falo que a dor na alma era pior. A minha alma, ela foi dilacerada. Porque eu não conseguia entender por que eu. Eram essas perguntas que me vinham. Por que eu, Deus? Por quê? Por quê? Como alguém consegue suportar tanta dor? Mas a maior dor era aqui, na alma. Eu sentia um vazio tremendo dentro de mim. E eu não entendia realmente o porquê que essas coisas aconteciam. Eu era tão boa. Mas Jó também era bom, não é? E precisou passar por tantas provações, por tanta coisa, que eu acredito que a gente precisa passar por processos para que Deus consiga nos lapidar. Né? Por que eu passei por tanta coisa? Porque Ele precisava me refazer. Eu precisava nascer de novo. Né? E sim, eu tive que perdoar para me conseguir seguir. Mas eu só entendi que eu precisava continuar através do perdão quando eu já não aguentava mais mesmo. Eu tive sonhos, eu tive pesadelos com Ele o tempo todo, até que um dia eu tive um sonho com Deus. E eu sonhei que eu estava perdoando Ele, que Deus pedia para mim perdoar Ele. E eu até falei para Deus, não, eu não vou perdoar. Como que eu vou perdoar alguém que tentou me matar? E ele, de certa forma, ele sussurrou no meu ouvido, né? E ele falou assim, filha, o perdão é para você. O perdão vai te libertar. Não é sobre ele, é sobre você. Foi aí que eu dobrei o joelho, sem conseguir. Mas eu dobrei o joelho no chão. E eu falei, tá bom, Deus. Seja feita a tua vontade. Assim como eu te falei um dia, eu vou te falar de novo. Seja feita a sua vontade. Mas tu sabe que eu vou perdoar, mas da boca para fora, né? E eu comecei um processo, sabe? Tipo assim, eu te perdoo, eu me perdoo e eu te peço perdão. Porque eu precisava me perdoar. Se eu não me perdoasse por eu ter ficado todo aquele tempo nessa situação. Porque, de certa forma, eu sentia isso. Eu sentia essa culpa. Eu dizia assim, por que eu não saí antes? Por que eu esperei chegar a essa situação? Por que eu não denunciei? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Talvez não teria chegado até esse ponto, né? Era isso, sabe? Tipo assim. Esse pensamento passa pela cabeça. Era isso. Passava muito isso na minha cabeça. Então, eu não conseguia me perdoar. Foi quando eu entendi que eu precisava me perdoar para poder perdoar ele. Aí sim eu ia conseguir seguir. E entender o propósito que Deus tinha na minha vida. Que toda semana eu fazia terapia também, né? E aí a minha terapeuta, ela falava assim pra mim, Edi, tem um processo aí, tem um propósito aí, tem um propósito, tem uma missão. Aí eu dizia pra ela assim, Ângela, como que eu vou ter um propósito no meio de tanta dor? É impossível. Falei, eu tô só tentando sobreviver. E aí ela dizia, não, você vai ver. E eu comecei esse processo de autodesenvolvimento, de me conhecer, de por que tantas coisas aconteceram mesmo. E comecei a entender, tipo assim, tem algo maior. Não é sobre mim. Hoje eu entendo, não é sobre mim. É sobre outras mulheres. É sobre outras vidas que precisam ser transformadas através de mim. E entre o processo de do que aconteceu, a sua recuperação, e o julgamento,
Como que foi? Quanto tempo levou? E quais sentimentos você convivia nessa época? 1 ano e 3 meses, eu acho que foi. Foi em dezembro de 2024. Dezembro de 2024, dia 10 de dezembro. E não foi fácil. Foi um período de medo. Medo de achar que ele iria sair logo. Ou medo de não suportar tudo aquilo. Como que vai ser no dia do julgamento? Né? E então eu vivia entre as consultas e a igreja. Eu só saía de casa para mim na igreja e para mim nas consultas. Essa foi a minha vida durante 1 ano e meio ali, entre o processo, porque eu não sabia o que seria. Eu nem sabia se eu ia suportar. Sim. Porque realmente as dores eram tremendas. Eu tomava 9 tipos de remédios para suportar tudo isso. E hoje eu não tomo nenhum remédio, para honra e glória de Deus. Sem nenhuma sequela. Sem nada. nenhuma sequela. Entende? Então, foi um tempo que durou, parece que uma eternidade. Esse julgamento não chegava para mim realmente ser livre. Uhum. Tá? E tanto que no dia do julgamento, o Dr. Devon, ele falou para mim assim: Edneia, você está livre. Eu olhei para ele e eu falei assim: livre para quê? O que eu vou fazer da minha vida agora? Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, tão misericordioso, que eu estou aqui hoje, contando essa história. Gente, é tanta coisa que eu teria para contar, que é só vocês lendo o livro mesmo, para vocês entenderem como foi esse processo, porque não tem como. Hoje a palavra que fica é somente gratidão mesmo. Não foi fácil, não foi. Mas é um processo que eu precisava passar. Então, hoje tem muitas mulheres que chegam até mim dizendo: eu sei, eu me identifico com você, eu estou passando por isso. E é tão... aquele sentimento volta, sabe? Tipo assim, mas não de culpa, não de dor. É outra. É uma forma de dizer: o que eu posso fazer por ela? Eu sei o que você está passando. Eu vou te acolher. Vem comigo que eu vou te ajudar. Eu te mostro o caminho. Mas é claro que a gente precisa decidir seguir esse caminho, né? Eu não posso beber água esperando que mate a tua sede. É isso que eu sempre falo para elas hoje, para minhas mentoradas. Que eu não posso fazer isso por você. E quando a gente vive algo traumático, uma situação como essa, muitas vezes a gente quer se afastar da dor, se afastar de tudo que lembra esses episódios. Cada pessoa vive um processo diferente, né, em relação àquilo que marca a vida dela. Mas com você foi algo bem curioso, porque você decidiu que essa era a tua história e que você não ia se afastar dela, e hoje você criou uma mentoria para ajudar mulheres que não só passam por esse tipo de situação, mas que precisam de acolhimento. Como foi transformar essa dor? Qual foi esse processo de pegar toda essa dor e ressignificar? Porque foi assim que ela batizou, né? De Fênix, um renascimento, né? Sim, o método Fênix, ele surgiu justamente disso, da minha história. Uma história de renascimento. O que a Fênix faz? A Fênix, ela renasce das próprias cinzas. Sim. Foi isso que eu fiz. Eu estive lá, nas cinzas, e eu renasci. Então, e aí eu comecei a pensar: o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? É realmente ajudar ela a se reconstruir. É mostrar para as mulheres que existe saída. Existe vida após a dor. Existe esperança após o medo. Primeira coisa, o que eu faço com essa mulher quando ela chega até mim? Claro que eu acolho, com todo o meu coração. Eu entendo o que ela está passando. Mas eu tenho que chegar de alguma forma para fazer com que ela tome essa decisão de não aceitar mais viver nessa situação. Escolha, decisão. A gente está sempre semeando e colhendo, de certa forma. Eu colhi as escolhas que eu fiz lá no passado. Eu escolhi me casar. Eu escolhi estar ali.
minha responsabilidade. Só que eu não posso chegar para essa mulher e dizer para ela, sai daí, mulher, eu saí, por que tu não sai? Não, eu preciso entender o que ela está passando, eu preciso acolher, sem julgar. E mostrar para ela o caminho, e dizer para ela, ei, não vai por esse caminho, porque esse é perigoso, vai por esse outro, é mais fácil. Tá? Sozinha a gente não consegue sair realmente. A gente precisa de direção, assim como eu precisei. Eu tenho mentores, eu tenho quem me ajudou, eu tenho quem me ajuda ainda hoje. E eu também posso estar fazendo isso, eu posso estar ajudando essas mulheres a ter autoestima. Porque a primeira coisa que essa mulher perdeu foi a autoestima. Ela nem tem mais. A identidade, quem eu sou? Né? Mulheres perdidas realmente, que não sabem por onde seguir. Qual é a direção? Então, dentro da mentoria Fênix, eu te mostro a direção, eu te mostro o caminho. Eu te digo, vai por aqui, não, vai por ali, ele é mais fácil. Não, esse caminho eu já percorri, é mais perigoso, vai por esse outro, é mais fácil. Tá? Mas é claro que eu não posso pegar pela mão e dizer, vem cá, filha. Não, são escolhas, são decisões. E é um grupo também de apoio, né? Elas encontram apoio umas nas outras. Isso aí. Uma apoia a outra. Uma incentiva a outra. Às vezes a gente está desmotivada. Lógico, a gente não está todo dia 100%. Às vezes tem dias que uma está um pouquinho mais para baixo, outra está um pouquinho, né, com a energia mais alta. O que a gente faz? A gente apoia. Primeira coisa, a gente ora. Tá? Porque a base de tudo é Deus. Com certeza. Tá? Então, tudo que eu faço hoje é para Ele. É para honra e glória dele, não minha. Isso depois é tudo consequências. Então, a gente é um grupo onde a gente se acolhe. A gente não julga uma outra. Entende? Porque todas nós temos um tempo. Todas nós temos que respeitar uma outra. Entende? A gente não precisa competir uma com a outra. Isso não é uma competição. Ali, a gente aprende que a gente é igual, que a gente é filha de Deus, que a gente é filha amada e que a gente tem como recomeçar a vida, de certa forma. E a autoestima delas ficou ainda mais alta. Amor próprio, gente. Gente, a gente aprende o que é um amor próprio. O amor próprio não é estética. O amor próprio, ele vem de dentro para fora. É você realmente se amar, aprender a não aceitar migalhas, não aceitar menos do que você merece. Entende? Ninguém merece viver anulada, pisando em ovos o tempo todo. Numa mina prestes a explodir a qualquer momento. E veio a mentoria e veio também o livro, né? Que é uma forma de contar a sua história, atingir mais pessoas. Eu acredito que nem todo mundo chega até o passo de fazer, né? De se abrir, de ter uma mentoria a alguém. Mas um livro é muito mais acessível. E esse processo de escrita, quando que ele começou? O que você trouxe nessa história, dentro dessa obra? Então, eu recebi uma palavra sobre esse livro. Tá? Foi difícil para me aceitar. Tá? Uma mulher chegou para mim um dia e ela falou assim, você precisa escrever um livro. Tá? Na igreja. Não, eu escrevi um livro? Capaz mesmo, né? Deixei passar. Dias depois, meses depois ali, uma outra pessoa chegou para mim e ela falou, você precisa escrever um livro da tua história. E eu tentei, não, de novo, né? Aí eu pensei, não. Eu comecei a pensar, eu comecei isso e Deus começou a falar comigo, realmente, clarear minha mente. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu comecei. Faz um ano e pouquinho, acho que eu comecei. Sabe? Tipo assim, mas eu parava, porque chegava nos capítulos dolorosos ali e eu travava. Aí eu fui indo, até que eu resolvi terminar. Eu consegui. É um livro que você vai encontrar fé, propósito, inspiração, acolhimento, denúncia, alertas. Sabe? Então, não é um livro que só tem a minha autobiografia. Não é um livro que ele vai contar somente a minha história. É um livro que vai te trazer esperança, alívio, recomeço. Tudo que você viveu. Tudo que eu vivi. E não tinha um nome melhor. Eu não sobrevivi por acaso.
E realmente eu não sobrevivi por acaso. Ele tem um propósito. E eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A gente só precisa suportar o processo. Suporta o processo e viverá o propósito. Essa é a minha fala. Olha, depois disso, eu não sei nem como de outra forma a gente poderia finalizar essa entrevista. Foi maravilhoso. E quem quiser adquirir o livro, Edneia, como que faz? Entra em contato com você pelo Instagram, está disponível em alguma plataforma? Isso, tem disponível na plataforma, tá? Eu tenho ela no link da bio, tá? Do meu Instagram. Você pode entrar ali e pedir diretamente na plataforma, ou você pode também estar entrando em contato comigo, ou se você precisar de uma palavra, um acolhimento. Se você quiser conhecer mais sobre a minha mentoria, fique à vontade, pode me chamar. Qual que é o seu Instagram para o pessoal colocar aqui? Edneia Rodrigues Oficial. É isso, gente. Então, quem quiser entrar em contato com a Edneia, conhecer um pouco mais da história dela, adquirir o livro, é só acessar ali pelo Instagram, mandar uma mensagem que com certeza ela vai receber vocês ali. Edneia, obrigada por ter aberto teu coração aqui com a gente. Eu não sei, eu não consigo mensurar como que deve ter sido falar sobre isso, como que foi escrever sobre isso. E eu acho que toda vez que você conta, vem à memória, mas com certeza foi aquilo que você falou. Agora é ressignificar tudo e trazer essa missão, né, que você tem, um propósito de vida. Muito obrigada, de verdade. Justamente, eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Não foi fácil, eu confesso. Sim. Mas eu falo que toda vez que eu falo, eu me curo. E toda vez que eu consigo falar um pouquinho, eu sei que eu consigo transformar um pouquinho a tua vida. E isso já valeu a pena. Eu falo sempre nas palestras que eu faço hoje, se eu conseguir transformar a vida de uma mulher, eu sei que já valeu a pena. Eu sei que tudo não é em vão. Tudo tem um propósito. E é tudo por Ele, né? Eu sempre falo. É tudo pela honra e glória de Deus. Você nunca vai me ver falar outra coisa. Com certeza. Obrigada. Glória a Deus pela tua agradeço. vida, pela tua história. Eu espero também que tenha abençoado a sua vida, ter participado dessa entrevista, ter acompanhado com a gente um pouquinho a história da Edneia. Entra lá no Instagram, dá uma conferida, conhece um pouquinho mais, com certeza ela vai impactar a sua vida e de outras pessoas. E eu espero você no próximo Sala de Entrevistas, você é meu convidado especial, a gente está sempre por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Nos vemos em breve. Até mais.